Boa noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Conforme nos afirma Emmanuel no livro A Caminho de Luz, desde a formação do nosso planeta Terra, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o Cristo já era o Cristo. Porque o nosso Mestre de Amor, em conjunto com a comunidade de espíritos puros, presidiu a formação do nosso planeta Terra e, desde os primeiros momentos do nosso orbe, vem sendo responsável, inicialmente, por criar as condições necessárias para que a vida surgisse e depois para que houvesse o desenvolvimento, não apenas individual, mas também social, de maneira que nós tivemos acesso à revelação divina em diferentes momentos, a depender das nossas possibilidades evolutivas de cada época. Conforme nos explica o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro responsável por trazer essa revelação divina em nosso planeta foi Moisés, que nos trouxe uma ideia de um Deus único, uma ideia que, à época, representava uma grande diferença dentro do contexto social, porque vigorava uma visão politeísta que associava aos fenômenos da natureza um respectivo Deus, que tinha características muito próximas às nossas, qualidades e vícios como nós outros. Era um período como de infância da sociedade, era um período de infância de nós outros. Tínhamos uma visão muito mágica acerca da vida, muito mágica acerca da realidade. E Moisés, ele trouxe essa ideia de um Deus único, nos assentando naquele chamado Decálogo, né? As 10 leis morais que representam a essência desses ensinamentos trazidos pela primeira revelação, que nós podemos observar que são centrados em uma ideia de justiça, em uma ideia de que nós não deveríamos fazer para o outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Porque se a gente vai perceber o momento em que essa primeira revelação divina nos fora trazida, nós identificaremos que aquela sociedade hebraica, ela vivia um longo período de escravidão no Egito. E era uma sociedade ainda muito primitiva, acostumada a resolver os seus problemas com base na força, com base na violência. E naquelas 10 leis morais trazidas por Moisés, nós vamos ter, em sua grande maioria, o início com a expressão não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, no sentido de buscar conter os nossos naturais impulsos. Então havia a necessidade, em consonância com as limitações daquela época, de se centrar essa revelação divina em uma ideia central de justiça, e uma visão que ainda associava a figura do nosso Pai Celestial àquele Senhor dos Exércitos, que premiava aquele que seguia os seus mandamentos, mas que punia, às vezes, também de maneira muito severa aqueles que descumprissem as suas regras, os seus ditames. Quando nós vamos observar o Velho Testamento, nós iremos perceber que a quantidade de leis, a quantidade de regras que foram trazidas é em um número bem maior. Porque naquela época não havia, como se tem hoje, uma legislação do Estado, uma legislação de cunho civil a regular a vida em sociedade. Então, em verdade, se atribuía à figura do nosso Pai Celestial a fonte de todas as regras, a fonte de todos os mandamentos. E além desse chamado decálogo, além desses 10 mandamentos trazidos por Moisés, foram sendo inseridas uma série de regras a regular os mais diferentes aspectos da vida dos hebreus, desde questões relativas a vestimentas,
a questões relativas à higiene, à forma de cumprimentar, à alimentação. Então, existia uma série de regras contidas no Velho Testamento a disciplinar os mais diferentes aspectos da vida em sociedade. E, em consonância com a nossa compreensão, excetuando esses 10 mandamentos, que é a base imperecível dessa primeira revelação e que se apresenta até em nossos dias como um desafio para que nós possamos buscar cumpri-los em toda a sua integralidade, excetuando esses 10 mandamentos, as demais regras que estão ali contidas no Velho Testamento, elas tinham, em verdade, uma origem humana, associada com as necessidades daquele tempo, daquela sociedade, daquela cultura. Daí porque, com o amadurecimento, com a evolução dos costumes, elas foram sendo aos poucos substituídas, sendo evoluídas, de forma a se aperfeiçoar as regras que norteiam a nossa vida em sociedade. Quando nós vamos observar o Velho Testamento, nós iremos perceber que os mais diferentes profetas, eles faziam menção acerca da vinda do Cristo, acerca da vinda do Messias, de forma que isso gerava naquela sociedade uma enorme expectativa acerca da vinda do Filho de Deus. Contudo, a maior parte da sociedade hebraica, a maior parte da sociedade judaica, não reconheceu no Cristo a figura do Cristo. Não reconheceu no Messias a figura desse nosso Filho de Deus, desse modelo e guia da humanidade, desse Espírito mais puro que já transitou em nosso planeta Terra para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E esse não reconhecimento da figura do Messias se dera muito em razão de se imaginar que a vinda do Filho de Deus levaria aquela sociedade judaica a um grau de opulência, a um grau de apogeu econômico, social, político, que eles se imaginavam merecedores. Porque como eles se vislumbravam como sendo a nação, o povo escolhido, eles entendiam que a vinda do Messias faria com que aquela sociedade voltasse a ter todo o esplendor que eles se achavam merecedores. No entanto, como nós sabemos, a proposta do Cristo, o Evangelho do Cristo, fora centrado em outras premissas, de forma a buscar nos chamar a atenção que o nosso reino não é deste mundo, de forma a buscar nos chamar a atenção que, para além dessa realidade material no qual nós nos encontramos inseridos, há uma realidade muito maior, porque todos somos espíritos. E é na realeza espiritual que nós devemos centrar os nossos maiores esforços, os nossos maiores anseios. Então, a proposta do Cristo, ela estava fundamentada em buscar nos libertar do chamado jugo da materialidade, de maneira a buscar ampliar o nosso olhar diante da vida, para que tivéssemos aspirações, para que tivéssemos desejos mais profundos, e que não ficássemos centrados nas questões materiais do nosso dia a dia, porque estas são passageiras, estas são efêmeras, estas são transitórias. Quando Cristo nos dissera que o meu reino não é deste mundo, nós devemos buscar observar que o reino anunciado pelo Cristo é o reino de amor. É o reino centrado na caridade, na fraternidade, na união, na concórdia de todos. Se nós formos observar, essas premissas não estavam presentes naquele tempo, como também
não se encontram muitas vezes presentes no nosso dia a dia atual, na nossa vida em sociedade. Daí porque esse reino anunciado pelo Cristo não é esse reino no qual nós nos encontramos inseridos de forma transitória, através dessas experiências no corpo físico. Porque conforme o Cristo nos dissera, neste mundo nós iríamos sofrer, porque a felicidade fundamental ainda não é deste mundo. Pois espíritos imperfeitos que ainda somos, resulta como uma consequência natural das nossas imperfeições as dores, os conflitos, os sofrimentos em geral. Daí porque o Cristo ele nos trouxe essa consolação, no sentido de buscarmos perceber que, para além dessa realidade no qual nós nos encontramos inseridos, onde as dores, os conflitos ainda se fazem tão presentes no nosso dia a dia, na medida em que nós fazemos o bem, na medida em que nós nos esforçamos para vivenciar o amor em nossas relações, nós podemos dar passos seguros para adentrarmos pela porta estreita que nos for apresentada pelo Cristo, que nos levará, então, a um amanhã mais sereno, a um amanhã mais tranquilo para nós outros. Então, esse evangelho apresentado pelo Cristo, ele se encontra centrado em uma premissa fundamental, em uma lei maior que resume todos os ensinamentos, que resume todos os profetas. Esse código divino, esse código universal trazido pelo Cristo, que é o mandamento do amor. A necessidade que todos nós temos de buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor que à época era considerado um sinal de fraqueza, um sentimento muitas vezes associado às mulheres e que se compreendia que deveria ser reprimido. E Jesus veio nos demonstrar a fortaleza desse sentimento, buscando nos concitar a compreendermos que o amor é capaz de aplacar uma multidão de pecados. O amor é capaz, portanto, de aplacar as nossas dívidas, os nossos débitos, de suavizar, de abrandar as nossas dores. O Cristo ele veio nos trazer, então, esse ensinamento fundamental, nos convidando a buscarmos o amor como instrumento central para o nosso processo evolutivo, para o nosso caminhar em busca de novos horizontes. Nos ensinando, portanto, que devemos buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao buscarmos refletir sobre esse ensinamento trazido pelo Cristo, nós vamos buscar perceber que nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, nós não conseguimos amar a Deus se nós não aprendermos antes a amar ao próximo como a nós mesmos. Nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas se não aprendemos a amar as criaturas com as quais nós nos relacionamos no nosso dia a dia. O convite, portanto, ele se inicia para que nós possamos aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós vamos observar essa assertiva, esse grande convite para buscarmos amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos buscar perceber que o referencial do amor ao próximo é o amor que nós temos em relação a nós mesmos. Porque se nós não aprendemos a nos amar, nós não conseguimos amar ao próximo. E se nós não amamos ao próximo, nós não conseguimos amar o nosso Pai Celestial. O convite do Cristo a todo momento estava centrado nesse alto amor, em buscarmos nos observar como sal da terra,
como a luz do mundo, em buscarmos nos observar que nós poderíamos fazer aquilo que o Cristo fazia, se tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas, para que possamos seguir esse referencial, nós precisamos aprender a nos amar. E como nós sabemos, nós somos seres muito complexos. Porque apesar desse esquecimento do passado, que é uma dádiva divina para todos nós, porque se lembrássemos de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer nas reencarnações anteriores, esse nosso recomeço seria em bases muito mais difíceis. Esse esquecimento do passado, que é uma dádiva em nossas vidas, ele não é um esquecimento por completo, 100%, porque nenhum de nós reencarnou como uma folha em branco. Nós reencarnamos trazendo em nosso íntimo essa nossa bagagem reencarnatória, que se encontra gravada em nosso eu mais profundo, que se encontra gravada em nosso íntimo, em nosso inconsciente, e que estabelece as nossas possibilidades evolutivas, porque reencarnamos trazendo facilidades em algumas áreas e reencarnamos trazendo as nossas dificuldades, os nossos conflitos em outros setores da nossa individualidade. E em cada experiência reencarnatória, nós somos convidados a construir uma nova personalidade, que é esse nosso eu no mundo. Mas essa nossa personalidade, ela é diretamente influenciada por essa nossa individualidade, por esse nosso eu central, esse conjunto de experiências que se encontram gravadas no íntimo de cada um de nós. E, portanto, somos seres muito complexos. E, portanto, muitas vezes nós já conhecemos o caminho, nós já conhecemos como devemos agir, como devemos nos comportar em nossas vidas, mas, às vezes, quando a gente se percebe, a gente já está errando, a gente já está se equivocando, a gente já está, mais uma vez, caindo em tentação, porque nem sempre conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, em virtude, justamente, de toda essa complexidade que cada um de nós se constitui. E a necessidade de nos amarmos, a necessidade do chamado auto-amor, parte, portanto, de uma necessidade de aceitação. Porque cada um de nós precisa se aceitar como nós somos, reconhecendo as nossas fragilidades e identificando também as nossas potencialidades. Mas buscando beber desses ensinamentos do Cristo, percebermos que nós somos muito mais do que as nossas fragilidades. Perceber que nós somos muito mais do que eventuais vícios que ainda se apresentam no nosso dia a dia. Em essência, nós somos amor. E para que possamos fazer florescer esse amor, nós precisamos nos auto-amar. E para que nós possamos nos amar, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos identificar esse eu mais profundo que existe em cada um de nós. Porque se a gente não se conhece, se torna mais difícil a gente se aceitar. Porque aí, às vezes, quando a gente se pega em determinados comportamentos, em determinados equívocos, a gente entra em conflito. Olha, como é que eu estou agindo dessa maneira com todo o conhecimento que nós já temos? E na medida em que a gente se conhece melhor, nós vamos percebendo que, apesar das nossas fragilidades, nós também temos as nossas potencialidades, nós também temos as nossas possibilidades. E, através do exercício do auto-amor, nós podemos ir direcionando as nossas potências íntimas para o bem, para o florescer do nosso lado luz, que é o grande convite trazido pelo Cristo em nossas vidas. Aprendermos a nos amar, nos aceitando, nos compreendendo como nós somos. Firmado, então, esse referencial do auto-amor, nós teremos bases seguras para buscarmos aprender a amar o próximo
como a nós mesmos. E aí, quando a gente reflete sobre essa necessidade de buscarmos amar ao próximo como a nós mesmos, vem sempre aquela indagação: mas quem é o próximo? O próximo é toda a humanidade. O próximo não são as pessoas que nós temos os nossos mesmos ideários religiosos, políticos, sociais. Não são as pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos desejos do que nós. Não, se fosse seria fácil. É amarmos a todos, percebendo que essa vida em sociedade, ela é fundamental para o nosso processo evolutivo. Essa convivência que a gente tem com as diferenças, ela é fundamental. Atento. Aprender com os bons exemplos, estão na nossa retaguarda. Somos aqueles que se encontram na nossa ideia centrada no egoísmo. Quando perceber, precisamos aprender a conviver conforme. E nós não podemos perder o outro de desconforto. Nós pensamos, é amar a todos, sem qualquer forma de sectarismo, de divisão, é buscarmos amar a todos. Esse foi o grande convite trazido pelo Cristo. E na medida em que nós nos esforçamos diariamente para buscarmos amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos dando os passos seguros para buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas. O Cristo, então, ao nos trazer esse Evangelho, ele nos trouxe essas bases seguras para nos orientar no nosso dia a dia, estabelecendo quais seriam as premissas, quais seriam as diretrizes que deveriam nortear a nossa vida nos mais diferentes âmbitos dos nossos relacionamentos sociais. E, nesse sentido, nós vamos identificar no Sermão da Montanha, naquelas chamadas bem-aventuranças, essas diretrizes tão seguras trazidas pelo Cristo, onde ele inicia esse sermão nos asseverando que bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Pobres de espírito, que conforme nos esclarece a nossa doutrina espírita, deve ser compreendido como os humildes, como a humildade. Essa característica tão fundamental para nos auxiliar no nosso caminhar evolutivo. Tão fundamental que, em outros momentos, o Cristo nos dissera que deixasse vir a mim as criancinhas, porque a elas se assemelhava o reino dos céus, nos convidando a buscarmos ter a simplicidade, a humildade que é própria das crianças, que é própria dessa fase da nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós nos tornamos homens e mulheres maduros, nós vamos nos tornando os senhores de nós mesmos, né? E vamos subindo no pedestal como se não tivéssemos mais a necessidade de aprender, como se não tivéssemos mais a necessidade ali de ter uma postura de humildade, de simplicidade em nossas vidas. E o primeiro ensinamento que o Cristo nos traz no Sermão da Montanha é a necessidade da humildade. É a necessidade da simplicidade nas nossas relações, que representa um antídoto, que representa um remédio para um dos nossos maiores males, que é o nosso orgulho, que é a nossa vaidade. Porque, geralmente, ainda somos muito presunçosos, ainda achamos-nos melhor do que verdadeiramente somos, identificando que conheceríamos de questões que verdadeiramente não conhecemos, que teríamos virtude que verdadeiramente não temos. Então, isso ainda faz muito parte do nosso campo de relações. E o Cristo inicia esse sermão nos trazendo as diretrizes seguras para buscarmos adentrar esse reino de amor por Ele anunciado, nos chamando a atenção da necessidade da simplicidade.
da necessidade da humildade em nossas vidas, de estarmos mais abertos a recebermos os ensinamentos, a recebermos, às vezes, algumas críticas, algumas corrigendas, a não ficarmos sempre na defensiva, achando que quando o outro nos fala alguma coisa é porque ele tem uma segunda intenção. Não, é buscarmos uma maior simplicidade em nossas vidas, uma maior humildade. Isto é fundamental para nos auxiliar no processo evolutivo. O Cristo ele nos afirma também que bem-aventurados sois os que choram, porque serão consolados. E talvez, dentre as assertivas do Sermão da Montanha, essa fosse a mais difícil de ser compreendida. Porque como identificar uma pessoa como sendo bem-aventurado, como sendo felizardo, por estar passando por problemas, por estar passando por dificuldades? E a nossa doutrina espírita, com a chave da reencarnação, nos amplia esse olhar acerca dessa assertiva trazida pelo Cristo, buscando fazer com que compreendamos que há uma justiça inerente a todo e qualquer processo aflitivo, há uma justiça das aflições. Tudo aquilo que passamos é uma resultante ou dos comportamentos que estamos tendo nessa experiência reencarnatória, que são as chamadas causas atuais das aflições, ou são consequências dos comportamentos que nós tivemos nas reencarnações pregressas, que é o que se chama de causas anteriores das aflições. Mas tudo aquilo que nós estamos passando é porque, de alguma forma, nós semeamos, nós construímos essas situações. E, sendo assim, é muito melhor estarmos em um processo de quitação, em um processo onde nós estamos ali honrando os nossos débitos, honrando os nossos compromissos, pagando as contas do nosso passado, do que estarmos aparentemente no gozo das felicidades do mundo e contraindo novos débitos, e contraindo novas dívidas. Então, bem-aventurados sois os que choram, porque serão consolados. Mas a nossa doutrina espírita, ela nos esclarece que o sofrimento, por si só, não é um instrumento evolutivo. O sofrimento, pura e simplesmente, não é um instrumento de evolução, não é um instrumento de redenção. O instrumento evolutivo, ele passa necessariamente pela vivência do bem. Ele passa necessariamente pelo exercício do amor, pela prática da caridade. E na medida em que a dor, os conflitos, as dificuldades não são por si só um instrumento evolutivo, a nossa doutrina espírita ela nos esclarece que existe o chamado bem e o chamado mal sofrer. O bem sofrer, ele vai estar presente quando nós passamos pelos nossos processos conflitivos, pelas nossas dores, sem reclamar, sem blasfemar, sem nos acharmos injustiçados, sem termos uma postura de vítima no âmbito das nossas relações. Porque, ao fazermos isso, nós estaremos assumindo as nossas responsabilidades e estaremos verdadeiramente desenvolvendo uma fé robusta no nosso Pai Celestial, buscando, através das assertivas do Cristo, verdadeiramente interiorizar que não se colocam fardos pesados em ombros leves, que se nós estamos passando por essas situações dolorosas, é porque nós temos condições de suplantá-las. Então, nós vamos vivenciar estas situações, mas com resignação, com bom ânimo, percebendo que não são as circunstâncias exteriores que ditam se eu vou ser feliz ou infeliz. É a maneira como eu olho a vida. Porque se eu passo por situações dolorosas, com bom ânimo, com resignação, essa minha postura já alivia, já abranda as minhas dores. Então, isso é o bem sofrer. Então, ao passar desta maneira, eu estarei suplantando essa prova, suplantando esse desafio existencial
e verdadeiramente honrando com os compromissos que eu tinha assumido, purgando os meus débitos do ontem. Mas se eu passo pelas dores reclamando, blasfemando, me achando injustiçado, tendo um olhar sempre de muito de peso, um olhar sempre de muita dificuldade para vivenciar os desafios do dia a dia, eu estarei no chamado mal sofrer. Eu estarei ali sofrendo à toa. Porque isso representará ainda o meu orgulho. Porque se eu passo pelas dificuldades reclamando, achando que eu estou sendo injustiçado, é como se eu dissesse assim, não, tudo o que está acontecendo está errado, então Deus está errado, quem está certo sou eu. É o meu olhar orgulhoso ainda para com a vida. Então, essas minhas situações difíceis não vão me auxiliar em nada. Ao contrário, eu vou estar novamente caindo em uma tentação, caindo nessa prova, nessa experiência que eu estarei vivenciando. Então, quando Cristo nos disser que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, é bem-aventurados aqueles que choram, mas com resignação, com bom ânimo, olhando a vida com olhar positivo, com olhar de esperança, com olhar de restrita confiança no nosso Pai Celestial. Bem-aventurados sois os mansos, porque herdarão a terra. Se nós formos observar, aquela época ainda vigorava a lei do mais forte, né? As pessoas ainda estavam acostumadas a resolver os seus problemas com base na força, na truculência, na violência. E em nossos dias, em que pese a legislação humana reprimir esse tipo de postura, nós ainda estamos também, muitas vezes, acostumados a resolver as nossas contendas também em uma postura de agressividade, onde quando uma pessoa nos ofende, a gente quer ofender de forma mais severa ainda. Quando uma pessoa nos faz o mal, a gente quer revidar na mesma moeda. Isso ainda muitas vezes faz parte do nosso mundo de relações. E o que o Cristo nos ensinar é que bem-aventurados sois os mansos, porque herdarão a terra. E mais uma vez a nossa doutrina espírita, nos ampliando o olhar acerca desse ensinamento do Cristo, nos explica que nós estamos vivenciando o processo da transição planetária, o processo de mudança da sociedade para que nosso planeta seja, futuramente, um planeta de regeneração, um planeta onde a presença de espíritos comprometidos com o bem será a tônica, será a característica dessas nossas relações sociais. E nesse orbe que se anuncia diante dos nossos olhos, não vai haver mais espaço para a virulência, para a violência. Quem herdará a terra são os mansos. Quem herdará a terra são aqueles que conseguem ter um olhar de resignação, de aceitação para a nossa vida em sociedade. Vejamos que quando nós observamos para nós mesmos, isso representa muitas vezes um desafio, porque se não tivermos um olhar mais atento, a tendência muitas vezes é agirmos de forma impulsiva, ainda termos aquela postura de maior virulência, de maior agressividade nas nossas relações, às vezes que não seja com a força física, mas com palavras, com sentimentos, né? Ainda somos muitas vezes ásperos no nosso dia a dia. E o Cristo ele nos convidara a buscarmos a mansidão, buscando observar a fortaleza daqueles que conseguem ser mansos, porque esses já conseguiram vencer a si próprios. E nós precisamos também buscar conseguir vencer a nós mesmos no sentido de suplantar esses nossos desafios íntimos, esses nossos complexos interiores, para darmos ensejo ao homem novo do amanhã. Bem-aventurados sois os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza
de coração, no sentido de chamar a atenção desse nosso campo íntimo, desse nosso campo dos sentimentos, desse nosso campo de nos sentirmos mais tocados no nosso dia a dia, de nos colocarmos no papel, na condição do outro, de termos, portanto, ali um olhar de maior solidariedade, de maior fraternidade no nosso campo de relações. Buscarmos retirar, né, o orgulho, o egoísmo, buscarmos suplantar esses nossos adversários íntimos que tantos problemas causam a nós mesmos, que tantos problemas causam no nosso campo de relações sociais. Buscarmos a pureza do coração, compreendendo que quando o Cristo nos dissera que conhecereis a verdade e a verdade vos salvará, que existem diferentes níveis de ignorância. O nível mais fácil da gente suplantar da ignorância é o nível intelectual, é o nível racional. Porque às vezes a gente faz uma leitura sobre um determinado tema e, do ponto de vista cognitivo, a gente aprende o que está ali contido naquelas explicações, naqueles ensinamentos. Suplantamos esse primeiro estágio da ignorância do ponto de vista do intelecto, da razão. Mas, muitas vezes, há uma diferença, há uma distância entre a razão e o sentimento. Há uma distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos. E quando Cristo nos conclamara a buscarmos a pureza de coração, fora no sentido de buscarmos ressignificar as nossas relações, a buscarmos trazer para o nosso campo íntimo, para o nosso campo dos sentimentos, aquilo que muitas vezes ainda se encontra apenas no nosso campo da racionalidade, para que nós possamos viver em consonância com aquilo que nós sabemos que é a verdade, para que a gente possa efetivamente mudar a forma de se relacionar uns com os outros a partir desses ensinamentos trazidos pelo Cristo, trazidos pelo nosso Mestre de amor, para que assim nós tenhamos, quem sabe daqui a alguns anos, uma coerência entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos, para que a nossa prática diária seja um reflexo daquilo que nós já compreendemos como sendo um instrumento para a nossa salvação. Bem-aventurados sois os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Como nós temos a necessidade da misericórdia. E para obtermos a misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos. E por que nós precisamos tanto da misericórdia? Porque nós erramos muito. Espíritos ainda imperfeitos que somos, nós fraquejamos diuturnamente, nós caímos muito em tentação. E quando caímos em tentação, nós precisamos do amparo, da espiritualidade amiga, do nosso Deus de amor. Nós precisamos buscar um processo de soerguimento e seguirmos em frente. Então, nós precisamos da misericórdia diariamente. Mas, para que tenhamos a misericórdia do Pai, nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos ter um olhar de maior tolerância, um olhar de maior aceitação para com o outro, buscando perceber que se às vezes o nosso companheiro tem determinados vícios, determinados problemas que nós não temos, nós podemos não ter aquelas dificuldades, mas nós temos outras. E quem somos nós para dizer que uma dificuldade é maior do que a outra? Então precisamos ser misericordiosos. Precisamos de um olhar, portanto, de indulgência, de benevolência. Precisamos desenvolver diariamente em nossas vidas o perdão das ofensas. Para que, através desse chamado BIP, conforme nos explica a questão
de número 886 do Livro dos Espíritos, nós sejamos verdadeiramente caridosos. Nós possamos verdadeiramente exercer a caridade, praticar a caridade em nosso dia a dia. Mas para fazermos isso, precisamos caminhar nessa trilha da benevolência, do olhar afinado, portanto, com o bem, com o amor, da indulgência, dando menos importância aos defeitos, aos problemas, aos vícios, e buscarmos perdoar, assim como nós precisamos ser perdoados diariamente. A nossa doutrina espírita, ela nos esclarece que as leis divinas, elas se encontram gravadas na nossa própria consciência. E a nossa consciência é o nosso fiscal diário. A nossa consciência não deixa escapar nada, ela nos observa atentamente, todos os dias. E da mesma forma que nós julgamos o outro, nós somos julgados. Porque essas leis que estão gravadas na nossa consciência, essas leis se aplicam da mesma forma que nós julgamos aquele com o qual nós nos relacionamos, nós julgamos a nós mesmos. Então, todas as vezes que nós somos muito inclementes, muito duros para com o próximo, não é apenas para com o próximo que a gente está sendo duro. A gente vai estar sendo muito duro para conosco mesmo. Fui redundante. Vamos estar sendo muito duro para conosco. Porque da mesma forma que a gente julga o outro, nós também somos julgados. E da mesma forma que o outro erra, nós também erramos. E se nós não aprendemos a benevolência, a indulgência, o perdão para com o outro, nós também não conseguimos esse exercício para conosco. E com isso, muitas vezes, entramos nos nossos processos difíceis no campo íntimo, né? Dos conflitos, da culpa. Porque como a nossa consciência, às vezes, ela é muito dura para com as nossas falhas, para com os nossos equívocos, nós, às vezes, ficamos presos ali, nos remoendo, né? Nesses nossos desafios íntimos. Quando o caminho, o Cristo já nos dissera: bem-aventurados sois os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, na medida em que nós aprendermos a desenvolver um olhar de maior aceitação, de maior tolerância para com o outro, nós também vamos desenvolver esse mesmo olhar para conosco. E com isso, estaremos nos exercitando nesse caminho proposto pelo Cristo para sermos a luz do mundo, para sermos o sal da terra. Quando nós vamos observar os apóstolos que foram escolhidos pelo Cristo, nós vamos perceber que no início dos seus apostolados, eles eram também espíritos que traziam muitas fragilidades, que demonstravam ali muitas das suas fraquezas, os seus vícios no dia a dia, mas que a partir do contato sublime do amor do Cristo, foram buscando o seu processo de redenção, foram buscando o seu processo de levar luz onde antes havia sombra, e transformaram-se nesses precursores para levar a palavra do Cristo até os nossos dias. Quando nós vamos observar esse exemplo dos apóstolos, nós vamos perceber que o que se espera de cada um de nós é algo semelhante. Não é que sejamos de uma hora para outra perfeitos, porque longe estamos da perfeição, mas é que nos esforcemos diariamente para darmos a cada dia um passozinho no sentido da nossa renovação, no sentido da nossa mudança. E para que possamos dar passos seguros nesse caminhar sob nova orientação, sob novas premissas, nós precisamos desse evangelho seguro do Cristo em nossas vidas, como sendo o grande instrumento para nos guiar, para nos nortear nesse processo da nossa reforma íntima, nesse processo da nossa mudança, para que nós venhamos a construir um novo olhar para a nossa sociedade,
percebendo que os maiores desafios no nosso dia a dia não estão no campo exterior. Os nossos maiores desafios no dia a dia se encontram no nosso mundo íntimo. Na medida em que a gente consegue um processo de renovação íntima, a gente está colaborando na construção de uma sociedade nova do amanhã. Muita paz, assim seja.